Há uma diferença entre ser surpreendida por algo e fingir que está sendo surpreendida. A segunda exige um tipo de disciplina que não vem naturalmente para a maioria das pessoas, que é a disciplina de manter o rosto quieto enquanto a cabeça está completamente ativa. Eu havia praticado isso por 3 semanas. 3 semanas de almoços de família com a Cristiane do outro lado da mesa, de conversas com o Marcos, onde eu ouvia o que ele dizia sobre o inventário com aquela expressão de quem está ouvindo pela primeira vez, de mensagens respondidas com o tom certo de pessoa que não sabe o que está acontecendo. Não era que eu não soubesse. Sabia de quase tudo. Sabia desde a noite em que havia lido por acidente a mensagem que não havia sido destinada a mim, mas deixei ela acreditar que havia conseguido. Por 3 semanas, até que havia chegado o momento de entrar no cartório, sozinha, com a minha pasta. Deixa eu te contar o que havia na mensagem, porque é a parte que explica tudo o que se seguiu. Meu nome é Fernanda, tenho 34 anos. Sou casada com o Marcos há 6 anos, tempo suficiente para que eu houvesse aprendido o seguinte sobre a dinâmica entre ele e a Cristiane, a irmã mais velha. Havia uma linguagem entre os dois que havia sido construída antes de eu existir na vida dele, e que funcionava como código. Não de forma conspirativa, não no começo. Era o código natural de irmãos que cresceram juntos, que haviam atravessado a adolescência e a vida adulta com aquela cumplicidade que vem de história compartilhada, e que havia se transformado, ao longo dos 6 anos de casamento, em algo diferente. Num código que excluía. Não me excluía de forma explícita. Não havia reuniões às quais eu não era convidada ou conversas que paravam quando eu entrava. Era mais sutil. Havia assuntos que eram de família e que por isso naturalmente não me incluíam como participante. Havia decisões que eram tomadas entre irmãos antes de chegarem a mim como fatos estabelecidos. Havia uma versão de Marcos que existia nas conversas com a Cristiane, que era diferente da versão que existia nas nossas conversas e que priorizava o que ela precisava que priorizasse. Eu havia aprendido a coexistir com esse código. Não de forma que me agradava, mas de forma que havia parecido ser o custo de casamento com alguém que tinha irmã próxima e que havia construído com essa irmã décadas de padrão antes de me conhecer. O seu Dário havia morrido em outubro, 75 anos, problema cardíaco que havia sido monitorado por anos e que havia chegado ao ponto em que não havia mais o que monitorar. A morte dele havia sido triste, da forma que mortes antecipadas são tristes, com a dor real do luto misturada com a preparação que vem de saber que estava vindo. E havia a herança, um apartamento, uma poupança e uma participação numa empresa pequena que o seu Dário havia construído ao longo de décadas e que havia sido a sustentação financeira da família por anos. Não era fortuna de escala, era, no contexto da família, significativo. A mensagem havia chegado no celular do Marcos numa noite em que ele havia esquecido o telefone na cozinha. Eu havia pego para levar para o quarto e a tela havia iluminado com a notificação. Havia sido involuntário lê-la. Havia sido a Cristiane. E o que havia estava escrito era o seguinte, em síntese, que havia uma forma de estruturar o inventário de modo que a participação do Marcos na empresa do pai fosse transferida sem que eu tivesse direito sobre ela, aproveitando uma janela que o regime de casamento deles criava se o inventário fosse processado de uma forma específica e que ela havia conversado com um advogado que havia confirmado que era possível e que era melhor que eu não soubesse até que estivesse feito. Era melhor que eu não soubesse até que estivesse feito. Havia deixado o celular no quarto, havia voltado para a cozinha, havia terminado de lavar a louça e havia ficado em silêncio até o dia seguinte, quando havia ligado para minha advogada. Antes de continuar, se essa história já está te prendendo, faz uma coisa para mim agora. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Agora vamos em frente, porque o que a minha advogada havia me dito e o que eu havia feito com aquela informação nos 3 meses seguintes vai te mostrar que às vezes a resposta mais eficiente não é confrontar, é esperar o momento certo e aparecer sozinha no cartão. A minha advogada se chamava Doutora Patrícia. Eu a havia contratado havia 2 anos para outros assuntos, uma questão de contrato de trabalho que havia precisado de orientação. Havia ficado o contato porque ela havia sido precisa. Havia dito o que havia para dizer sem enfeite e havia sido honesta quando a situação havia pedido honestidade. Havia ligado para ela na manhã seguinte depois da mensagem. Havia descrito o que havia lido com a exatidão que consegui, tentando reproduzir não só o conteúdo, mas os termos específicos que a Cristiane havia usado na mensagem, porque termos específicos em contexto jurídico importam de forma que linguagem vaga não importa.
A doutora Patrícia havia ouvido e havia ficado quieta por um momento. E então havia dito: "Você fez bem em ligar agora, antes que qualquer documento seja assinado. O que eles podem fazer? O que a mensagem descreve é possível em certas circunstâncias. Mas há uma condição. Depende de que você não haja antes que o processo esteja concluído. Se você age antes, a janela que eles estão usando fecha." Havia entendido o que estava sendo dito. Então eu não confronto. Você não confronta até que eu te diga que é o momento de confrontar. E você me mantém informada de cada passo que eles dão. Tinha sido essa a instrução. E havia sido isso que havia feito por 3 semanas. Havia mantido a doutora Patrícia informada de cada movimento e havia mantido o rosto quieto na frente de todo mundo. Havia algo que eu preciso te contar sobre o que significa fingir que não sabe por 3 semanas, porque parece simples quando descrito de fora e não é simples de dentro. Há o Marcos, que era meu marido, que havia passado aquelas 3 semanas falando sobre o inventário com aquela leveza de quem está tratando de assunto administrativo, mencionando reuniões com a Cristiane e com o advogado dela de formas que eram informativas, mas que nunca eram completas, com aquela qualidade de informação que deixa outra pessoa com a impressão de que está sendo incluída, sem de fato incluir. E eu havia ouvido com o rosto certo. Havia feito as perguntas que uma esposa que não sabe faria. Havia demonstrado o nível de interesse que seria natural e que não seria suspeito. Havia, em suma, interpretado o papel de forma suficientemente convincente para que nem o Marcos nem a Cristiane houvessem mudado o que estavam fazendo por conta do meu comportamento. Isso havia custado, não de forma que eu ia exibir como sofrimento porque não era o ponto. Havia custado do jeito que coisa que vai contra o instinto custa. O instinto havia sido de dizer, de confrontar, de pedir explicação. E eu havia contido esse instinto todas as vezes, porque havia entendido, depois de conversar com a doutora Patrícia, que o momento de dizer não era aquele. O momento era o cartório. Havia chegado o dia em que o inventário estava para ser finalizado. A Cristiane havia organizado tudo. Ela havia organizado tudo desde o começo, com aquela eficiência de quem havia assumido o controle do processo antes que alguém pudesse questionar se ela deveria ter o controle. Havia marcado o cartório. Havia confirmado com o Marcos. Havia enviado os documentos necessários. O que ela não havia feito era me ligar. E o que eu havia feito era confirmar, com a doutora Patrícia, que havia um documento específico que eu tinha direito de apresentar naquele cartório e que a apresentação dele transformava completamente o que poderia ser feito naquela mesa. Havia ido sozinha, sem avisar o Marcos, sem avisar a Cristiane, com a pasta que havia preparado com a doutora Patrícia ao longo de 3 semanas de trabalho silencioso. E havia entrado. A Cristiane havia ficado com aquela expressão que é o lado sem filtro do que está sentindo quando não há tempo para filtrar. O tabelião havia me olhado, havia olhado para a pasta, havia pedido que eu me sentasse e havia interrompido tudo. A sala havia ficado em silêncio e eu havia respirado, pela primeira vez em 3 semanas. Com aquela qualidade de respiração de quem finalmente chegou no momento em que pode ser quem é e dizer o que sabe. O tabelião se chamava Dr. Henrique. Tinha aquela presença específica de quem passou anos num cargo que exige que ele seja a pessoa mais neutra na sala, com aquela expressão de funcionário experiente que não deixa aparecer o que está pensando antes de ser o momento de dizer o que está pensando. Havia me olhado entrar. Havia olhado para a Cristiane que estava sentada com aquela postura de quem havia organizado aquele ambiente e que via essa organização sendo perturbada sem ainda entender completamente como. Havia olhado para o Marcos, que havia ficado com aquela expressão de confusão genuína, de quem não havia sido informado que eu ia aparecer. "Você é parte do inventário?" Havia me perguntado. "Sou cônjuge do herdeiro", eu havia dito, "e tenho documentação relevante para este processo." Havia colocado a pasta sobre a mesa. "Um momento", ele havia dito, com aquela calma de tabelião que não se move rápido, mas que quando se move, sabe exatamente para onde está indo. Havia aberto a pasta. Havia começado a ler. A Cristiane havia ficado com aquela imobilidade específica. Não a imobilidade de quem está surpreso de forma inocente, a imobilidade de quem está tentando calcular, em tempo real, o que aquela pasta poderia conter que ela não havia previsto. Havia muito que ela não havia previsto. O que havia na pasta eram 3 coisas. A primeira era uma análise jurídica preparada pela doutora Eiter.
Patrícia sobre o regime de casamento e sobre o que ele implicava para o processo de inventário específico que estava sendo realizado. Não um documento de contestação agressiva, uma análise técnica, precisa, que estabelecia com clareza o que a lei previa para a situação conjugal e patrimonial que existia e que demonstrava que a estrutura que havia sido proposta para o inventário não era compatível com essa realidade legal se a análise fosse feita de forma completa em vez de parcial. A segunda coisa era um documento que eu não havia esperado completamente quando a doutora Patrícia havia me dito que havia conseguido um parecer de um especialista em direito sucessório que havia analisado a estrutura do inventário proposto e que havia identificado especificamente as omissões que tornavam aquela estrutura problemática. Não ilegítima em si mesma, mas dependente de que determinadas informações não fossem apresentadas ao cartório, informações que estavam agora sobre a mesa. E a terceira coisa havia sido a que havia feito o Dr. Henrique interromper tudo e pedir silêncio. Era uma correspondência, trocada entre a Cristiane e o advogado que havia assessorado o inventário, obtida de forma que a doutora Patrícia havia explicado que era possível dentro dos limites do que era permitido. E o que havia nessa correspondência era a descrição, com clareza inequívoca, de que o objetivo da estrutura havia sido específico, que eu não soubesse o que havia sendo feito até que estivesse feito. É melhor que ela não saiba até que esteja feito. As palavras da mensagem que havia lido no celular do Marcos, na correspondência com o advogado, com variações de formulação, mas com o mesmo conteúdo central. O Dr. Henrique havia lido aquela correspondência. Havia ficado em silêncio por um momento. E então havia se virado para a Cristiane. A senhora tem ciência deste documento? Havia perguntado. A Cristiane havia feito o que fazem as pessoas que não têm resposta segura disponível e que precisam de tempo. Havia perguntado o que era o documento, com aquele tom de quem está fazendo uma pergunta técnica e que não está reconhecendo nada. É uma correspondência entre a senhora e o Dr. Rocha, datada de 6 semanas atrás. O Dr. Henrique havia dito, com aquela precisão que não admitia ambiguidade, na qual a estrutura do inventário é discutida em termos que excluem deliberadamente a cônjuge do herdeiro de informações sobre o processo. Um silêncio. Isso cria uma situação que eu não posso ignorar. Havia continuado. Um cartório não pode processar um inventário quando há evidência de que foram tomadas medidas deliberadas para excluir uma parte com interesse legítimo das informações sobre o processo. Vou precisar suspender este ato e encaminhar a documentação para análise. Havia dito, suspender este ato, com aquela voz de quem está fazendo uma declaração formal que vai ter consequências e que sabe que vai ter. E havia ficado com aquela expressão de tabelião que já viu situações assim antes. Não de surpresa, mas de alguém que está fazendo o que precisa ser feito. O Marcos havia ficado olhando para mim com aquela expressão que eu ainda estava processando semanas depois. Era uma expressão que havia partes demais para ser descrita de forma simples. Havia confusão genuína sobre o que estava acontecendo, havia algo que parecia o início de entendimento, e havia por baixo de tudo isso algo que eu havia reconhecido porque havia visto antes. A expressão de alguém que estava percebendo, em tempo real, que havia estado do lado de informações que não havia verificado porque havia confiado em quem havia dado. Fernanda, ele havia dito. Só o nome, com aquela qualidade de quem ainda está formulando o que quer dizer depois do nome. Depois, eu havia dito, com calma, vamos terminar aqui primeiro. E havia ficado sentado, com a pasta sobre a mesa e com o tabelião conduzindo o que precisava ser conduzido. Com aquela tranquilidade de quem chegou ao momento que havia esperado por 3 semanas e que estava exatamente onde havia planejado estar. Saímos do cartório os 3. O doutor Henrique havia encerrado a sessão, me dado uma cópia do registro da suspensão e dito que o encaminhamento para análise ia seguir o rito que havia descrito. No estacionamento, havia um momento de nós 3 que não havia sido planejado por ninguém. A Cristiane havia ficado do lado do carro dela. O Marcos havia ficado entre os 2 lados com aquela postura de quem ainda está tentando organizar o que havia acontecido antes de falar. Você sabia, havia dito a Cristiane, não como pergunta. Soube há 3 semanas. E você não disse nada. Eu disse hoje. No cartório, com documentação, era mais revelador do que qualquer confronto com mais palavras. Ela afirmava que eu havia sabido e que não havia dito nada, como se esperar fosse a parte problemática. Por que você não veio falar comigo?
Havia perguntado. Porque você havia dito ao seu advogado que era melhor eu não saber até que estivesse feito. Então não pareceu que falar com você antes seria produtivo. Silêncio. Marcos. Era a primeira vez que ela havia se virado para o irmão diretamente naquele estacionamento. Ela teve acesso à correspondência privada entre mim e o Dr. Rocha. O Marcos havia olhado para mim, e eu havia olhado para o Marcos. E havia algo naquele olhar que havia sido a conversa mais honesta que havíamos tido em todo aquele período, sem que nenhuma palavra fosse dita. Ele havia entendido que havia uma sequência de eventos que precisava ser examinada, que ia de onde havia começado até onde havia chegado, e que a pergunta sobre como eu havia obtido aquela correspondência era menos importante do que as outras perguntas na sequência. Cristiane, o Marcos havia dito finalmente, precisamos conversar, não agora, mas precisamos. Era curto, mas havia sido o suficiente. O peso de quem havia entendido que havia estado operando com um mapa incompleto e que o mapa havia sido incompleto, de forma que convenienciou quem o forneceu. O Marcos havia ficado quieto por 2 dias. Não o silêncio de quem está com raiva, que eu havia aprendido a reconhecer. O silêncio de quem está processando de verdade, colocando peças no lugar que não haviam estado antes. Na terceira noite, havia me perguntado: como você obteve a correspondência? Com ajuda jurídica, dentro do que era permitido. Você contratou uma advogada sem me dizer. No dia depois de ler a mensagem no seu celular. Uma pausa. Você não me disse sobre a mensagem. Você não me disse sobre o inventário da forma que deveria ter dito. Havia sido a frase mais direta em 6 anos sobre a dinâmica com a Cristiane. Não raiva. Honestidade sobre o que havia existido e que havia precisado de nomeação. Ele havia ficado em silêncio por tempo suficiente para que eu soubesse que havia chegado, que havia ouvido não só as palavras, mas o que estava por baixo das palavras. Eu deixei que ela gerenciasse coisas que não eram só dela para gerenciar, ele havia dito finalmente, com aquela honestidade que é diferente da honestidade de quem está sendo confrontado e que está se defendendo. Era a honestidade de quem chegou a uma conclusão por conta própria. Sim. E você foi ao cartório sozinha porque sabia que se me contasse antes, porque sabia que se contasse, a Cristiane soube imediatamente, e o plano dela teria tempo de se adaptar. Você não confiou em mim. Era a parte mais difícil de responder honestamente. Havia ficado com ela por um momento, e então havia dito: confiei que você me amava. Não confiei que entre o amor por mim e o hábito de décadas de confiar na Cristiane, você escolheria certo na hora certa, ainda. Era a única palavra que havia importado, com o peso de 6 anos de padrão que havia precisado ser nomeado de forma que pudesse ser mudado. A conversa entre o Marcos e a Cristiane havia acontecido uma semana depois do cartório. Não havia estado presente, que havia sido uma escolha deliberada minha e do Marcos. Ele havia pedido para ir sozinho, e eu havia concordado porque havia entendido que havia coisas que precisavam ser ditas entre irmão e irmã sem mediação, e que a minha presença ia mudar a qualidade do que podia ser dito. Havia esperado em casa com aquela qualidade de espera que é diferente da ansiedade, porque você já fez o que havia para fazer e que o que resta é o que vai acontecer com o que você fez. O Marcos havia chegado depois de 2 horas, com aquela expressão que eu havia aprendido ao longo de 6 anos a ler com precisão. Não a expressão de quem saiu bem de uma conversa, não a de quem saiu mal, a expressão de quem saiu com clareza que não havia antes da conversa, que é diferente de qualquer uma das outras duas, porque não é sobre resultado, mas sobre entendimento. Ela disse que estava protegendo o que era da família. Ele havia me contado. O que você respondeu? Que você era da família, que há 6 anos você é da família e que proteger o que é da família, sem incluir você, não é proteção, é exclusão. Havia algo naquela frase que havia chegado de um lugar que eu não havia esperado que chegasse tão limpo. O Marcos havia dito: você é da família, com aquela naturalidade de quem está descrevendo um fato e não de quem está fazendo uma concessão ou estabelecendo uma posição. Era a diferença entre incluir e tolerar, e a diferença havia estado nas palavras. Ela aceitou isso? Ela entendeu que não havia saída que não custasse mais do que isso. Uma pausa. A Cristiane é inteligente. Sabe quando o terreno mudou. O terreno havia mudado. O cartório havia registrado a suspensão. A documentação estava no processo. O inventário ia seguir o rito correto, com a análise que o doutor Henrique havia encaminhado, e ia resultar no que devia resultar, quando o processo fosse feito de forma completa e honesta.
O que havia mudado entre mim e o Marcos era mais difícil de descrever de forma linear, porque mudança de dinâmica não é evento, é processo. É a soma de pequenas interações ao longo do tempo que vão, gradualmente, recalibrando o que existe entre duas pessoas. Havia algo que o Marcos havia feito nos dias que se seguiram que eu havia notado com aquela atenção de quem está verificando se o que está vendo é mudança real ou ajuste temporário. Havia começado a incluir a mim nas conversas sobre assuntos de família de uma forma diferente de antes, não como quem está sendo informado, como quem está sendo consultado. A diferença entre Fernanda, a Cristiane disse X e vai acontecer Y e Fernanda, o que você acha de como lidar com X? Era uma diferença de posição, e havia chegado de forma que eu reconhecia como genuína porque havia chegado sem ser pedida e sem que eu houvesse comentado sobre a diferença. Havia algo também sobre a Cristiane nos meses seguintes, que preciso nomear com honestidade, porque simplificá-la como vilã que havia recebido o castigo que merecia seria uma leitura que não corresponde ao que havia de fato acontecido. Ela havia feito o que havia feito a partir de um lugar de medo, não medo inventado ou manipulativo na origem. Medo real de que a entrada de mim na família havia mudado a distribuição de prioridades do Marcos de formas que ela não havia conseguido processar de forma saudável ao longo de 6 anos. E havia respondido a esse medo de uma forma que causou dano real e que tinha custos reais. Mas por baixo do que havia feito, havia alguém que amava o irmão de uma forma que havia se tornado possessiva e que havia precisado de um limite claro para se reorganizar. O limite havia chegado no cartório. E havia algo que eu havia visto nas semanas que se seguiram que havia me surpreendido. A Cristiane havia ficado mais quieta, não com o silêncio hostil de quem está com raiva, mas com o silêncio diferente de quem está reavaliando como se relacionar num ambiente em que as regras mudaram. E em algumas interações havia algo que eu havia reconhecido como o começo de uma tentativa de relacionamento diferente. Não de forma grande ou declarada, mas nos detalhes pequenos em que as coisas reais acontecem. Havia um almoço de família umas 6 semanas depois. Ela havia chegado com um prato que havia feito, aquela lasanha que a família toda mencionava como especialidade dela, e havia me olhado na hora de servir e havia perguntado: "Você quer?" Não era muito. Era o tipo de gesto que em contexto diferente passaria despercebido. Mas naquele contexto, com o que havia acontecido entre as duas, era o primeiro gesto em 6 semanas que havia comunicado. Eu estou aqui e você está aqui. E talvez a gente possa existir no mesmo espaço de uma forma diferente do que existia antes. Havia respondido que sim. Havia comido a lasanha. E a tarde havia seguido com aquela normalidade reconstituída, que é diferente da normalidade original, mas que tem seus próprios méritos. Era o começo. Não era a resolução. E havia algo honesto em reconhecer que começo é o que é e que resolução, se vier, vai vir no seu próprio tempo e do seu próprio jeito. O que havia ficado daquele processo inteiro, que eu havia de levar comigo, independente de como as relações evoluíssem, era o seguinte: havia ido ao cartório sozinha, com a pasta, no momento certo, e isso havia sido suficiente para mudar o que precisava ser mudado. Quero te contar uma coisa sobre as 3 semanas de silêncio entre a mensagem que havia lido e o cartório, porque é a parte que as pessoas mais me perguntam quando conto essa história, e que é a mais difícil de descrever com honestidade. Fingir que não sabe é uma escolha que tem um custo real, não o custo dramático do sofrimento expressado, que não era o que estava acontecendo. Um custo mais sutil e mais persistente. O custo de carregar um conhecimento que não pode ser compartilhado, de responder a conversas de dentro de uma posição que não é a posição real, de manter a aparência de uma dinâmica enquanto por baixo dessa aparência há outra dinâmica acontecendo. Havia jantares. Havia conversas sobre o inventário com o Marcos, em que eu havia feito as perguntas que uma esposa que não sabe faria. Havia demonstrado o nível de interesse e de preocupação que seria natural naquela situação. Havia deixado que o Marcos me contasse coisas parciais com aquela expressão de quem está sendo completamente honesto sobre o que está contando sem entender que o que está contando é incompleto. Havia momentos em que havia sentido a tentação de dizer, de parar a conversa e de dizer: "Eu sei, eu li a mensagem, eu falei com uma advogada. Sei o que está sendo planejado, e sei que você não sabe completamente o que está sendo planejado." Havia contido essa tentação não por prazer de guardar o segredo, que não havia prazer nenhum naquilo. Havia contido porque havia entendido, depois da conversa com a doutora Patrícia,
que havia uma janela que se fechava no momento em que o processo era perturbado, antes de ser perturbado da forma certa. E perturbado da forma certa significava perturbado no cartório, com documentação, com o tabelião presente, com o registro formal da situação. Perturbado antes significava que havia tempo de se adaptar, de refazer o argumento, de criar uma versão que fosse mais difícil de contestar. Havia esperado porque havia entendido que a janela do cartório era a janela que importava, e havia chegado ao cartório não como alguém que havia reagido de forma defensiva a uma ameaça. Havia chegado como alguém que havia tido 3 semanas de preparação e que havia aparecido no momento exato em que a preparação tinha de aparecer. A doutora Patrícia havia me dito: a vantagem de quem age com informação completa é que pode escolher o terreno. Quem age com informação parcial assume que o terreno é o que parece ser. A Cristiane havia assumido que o terreno era o cartório sem mim. Havia preparado tudo para que o terreno fosse esse. E havia sido o terreno. Só que com mim presente, com a pasta, com os documentos que transformavam completamente o que era possível fazer naquele terreno. Havia escolhido o terreno dela e chegado mais preparada do que ela havia estado. Havia algo sobre a palavra sozinha nessa história que eu preciso nomear, porque não havia sido escolha fácil ir sozinha, e porque a razão por que havia ido sozinha é a parte que revela algo sobre o que estava sendo construído entre mim e o Marcos, além do episódio específico. Havia ido sozinha porque havia risco real de que o Marcos, se soubesse, repassasse a informação para a Cristiane, não de forma deliberada, de forma que é de irmão com o hábito de décadas de transparência que não havia desenvolvido ainda, o instinto de quando esse hábito precisava de limite. Havia ido sozinha porque não havia confiado que o Marcos escolhesse certo, antes de ver o que acontecia quando havia algo concreto sobre o qual escolher, honesto e doloroso ao mesmo tempo. O inventário havia sido o catalisador de uma conversa maior sobre o que é família quando há irmão e esposa e décadas de uma relação competindo com anos da outra. Essa conversa havia começado na noite em que o Marcos havia dito ainda, e estava em processo. Processo é diferente de resolvido, e processo real é melhor do que resolvido de forma prematura. Tem uma coisa sobre a estratégia da Cristiane que eu precisei de tempo para entender de forma completa, porque entender o que alguém fez de forma completa é diferente de simplesmente reagir ao que foi feito. Ela havia operado com a premissa de que eu não iria ao cartório. Havia construído toda a estrutura do que estava fazendo sobre essa premissa. O advogado que havia consultado havia sido informado de que a cônjuge não estava ciente do processo e não ia comparecer. A estrutura do inventário havia sido desenhada levando em conta essa ausência e havia gerenciado o acesso do Marcos às informações de uma forma que o mantinha dentro do que ela precisava que ele soubesse e fora do que seria inconveniente que soubesse. Era uma operação sofisticada que havia identificado com precisão o ponto de vulnerabilidade, minha ausência, e havia construído em torno desse ponto tudo o que havia construído. O que havia falhado era a premissa. Eu havia ido, com a pasta, sozinha, e a razão pela qual havia ido tinha a ver com uma coisa que ela havia subestimado, a informação que eu possuía. Havia construído toda a operação assumindo que eu não sabia, e eu havia sabido desde a primeira semana. Há algo sobre essa sequência que é importante nomear para além da minha história específica. O que a Cristiane havia feito dependia de que eu ficasse no papel que ela havia definido para mim. Esposa que não está completamente informada, que confia que as coisas estão sendo gerenciadas pelos que sabem mais, que não vai agir de forma independente porque não tem a informação que tornaria a ação independente possível. Quando você é colocada nesse papel de forma deliberada por alguém com interesse em que você fique nele, há 2 possibilidades. A primeira é ficar. A segunda é sair do papel e agir com a informação que você tem, da forma que você tem condição de agir, no momento em que a ação tem o impacto que precisa ter. Eu havia saído do papel, não de forma dramática, não com confronto imediato, com a paciência de 3 semanas de preparação silenciosa e com a presença no cartório na hora certa. E havia algo sobre essa paciência que eu quero nomear porque é a parte que mais me havia ensinado naquele processo. Quando você descobre que algo está sendo feito contra você, o instinto imediato é a reação imediata. Dizer, confrontar, fazer com que a outra pessoa saiba que você sabe. Há uma satisfação emocional nessa reação imediata que é real e que é compreensível. É a satisfação de não ter do que é,
de ter nomeado o que estava vendo, de ter recusado a passividade que a situação tentava impor. Mas a satisfação emocional e a eficiência estratégica não são sempre a mesma coisa. E havia naquela situação específica uma diferença significativa entre reagir no momento de descoberta e agir no momento certo. O momento certo havia sido o cartório, não o jantar de família, não a conversa no corredor, não a mensagem de texto respondida com indignação. O cartório, com a documentação, com o tabelião presente, com o registro formal do que estava acontecendo. Esse momento havia exigido 3 semanas de contenção, 3 semanas de não dizer o que sabia. 3 semanas de funcionar dentro de uma dinâmica que eu sabia ser construída em cima de suposições que não correspondiam à realidade. Havia custado e havia valido. O que havia valido especificamente era o seguinte: no cartório, havia chegado não como alguém que estava reagindo, como alguém que havia escolhido o momento de chegar. E essa diferença havia definido o impacto do que havia acontecido de uma forma que nenhuma reação imediata poderia ter definido. Reação imediata é percebida como emoção. A ação no momento certo com documentação é percebida como posição. E havia precisado de posição, não de emoção, para que o tabelião interrompesse a sessão e encaminhasse o processo para a análise. A doutora Patrícia havia sido essencial, não só pela orientação jurídica, mas pela função de âncora. Havia alguém que sabia o que eu sabia, que me dizia quando a impaciência era prematura e quando era o momento de agir. É o que uma boa advogada faz além da orientação técnica. Mantém a sequência quando a emoção quer apressá-la. Havia contado para ela cada movimento da Cristiane e do Marcos ao longo das 3 semanas. E ela havia me dito, em cada momento, se havia de esperar mais ou se havia chegado a hora de agir. E havia confiado nessa avaliação porque havia entendido que ela tinha a perspectiva de quem estava de fora da emoção e que podia ver a sequência com clareza que eu, de dentro, não conseguia ter com a mesma consistência. Havia também o aprendizado sobre confiar no especialista certo, não cegamente, mas com entendimento suficiente para seguir as orientações, mesmo quando o instinto pedia outra coisa. A doutora Patrícia havia dito: "Você não vai ao cartório antes de eu te dizer que é hora." E eu não havia ido, até que havia sido hora. E havia sido a diferença entre um confronto que talvez fosse resolvido de formas que não me favoreciam e um registro formal em cartório que havia mudado completamente o que era possível fazer no inventário. Essa é a distinção que fica entre reação e ação, entre o momento emocional e o momento estratégico, entre confrontar e aparecer. Havia aparecido, no momento certo, com a pasta certa, e o tabelião havia interrompido tudo. Quero te contar uma coisa sobre o momento em que havia entrado naquele cartório, porque é o momento que mais me volta quando penso em tudo que aconteceu e que revela algo sobre o que significa agir a partir de um lugar de preparação em vez de um lugar de reação. Havia acordado na manhã às 6h30. Havia relido pela última vez os documentos da pasta para garantir que a sequência estava na ordem certa e que tudo o que havia de estar aí estava. Havia me vestido com aquela atenção de quem está escolhendo a impressão certa para o ambiente certo, não formal demais, que soaria como performance, mas com a precisão de quem está indo a um ambiente onde presença comunica antes de qualquer palavra. Havia saído sem dizer ao Marcos onde estava indo. Havia havido um momento no carro que havia sido o momento mais difícil de toda a sequência. O momento em que a magnitude do que estava prestes a fazer havia chegado de uma vez. Não o nervosismo de quem não sabe o que vai acontecer. O peso de quem sabe o que vai acontecer e que está com o peso desse saber antes de agir. Havia ficado parada no carro por uns 2 minutos. E havia ligado para a doutora Patrícia. "Estou no estacionamento", eu havia dito. "Tudo o que precisa estar na pasta está na pasta?" "Está. Então você sabe o que fazer." Havia desligado, havia saído do carro e havia entrado. E havia algo naquela entrada que eu havia notado com aquela atenção de quem está presente de verdade no que está acontecendo. O momento em que a Cristiane me havia visto. Tinha durado menos de 1 segundo, o reconhecimento no rosto dela, antes que ela recompusesse a expressão. Mas havia sido suficiente. Havia visto o cálculo que havia sido feito e que havia se revelado como errado. Havia esperado que eu não aparecesse. E eu havia aparecido. Havia sentado. Havia colocado a pasta sobre a mesa. E o tabelião havia olhado. Havia algo naquele olhar do Dr. Henrique que eu havia reconhecido como o olhar de alguém que estava calibrando rapidamente a situação. Havia um cônjuge que não havia estado presente no processo até aquele momento. Havia documentação.
Havia, na qualidade da minha presença naquele cartório, algo que havia comunicado que aquela presença não era acidental. Um momento, havia dito, e havia interrompido o que estava sendo conduzido, e a sala havia ficado em silêncio. Havia respirado, com aquela qualidade de respiração que vem quando você chegou ao lugar que havia planejado chegar e que o planejamento estava correspondendo à realidade. A doutora Patrícia havia me dito antes de eu ir: você não vai entrar naquele cartório para ganhar de ninguém, vai entrar para garantir que o processo seja feito da forma correta. Isso é diferente. Era diferente. Havia entrado não com a intenção de vencer a Cristiane. Havia entrado porque havia uma situação que estava sendo conduzida de forma que omitia informações relevantes e que eu tinha condição de garantir que essas informações fossem apresentadas. Garantir que o processo fosse feito da forma correta. E o tabelião havia interrompido tudo, porque havia documentos sobre a mesa que não podiam ser ignorados. Havia algo sobre essa distinção que carrego desde então como uma das coisas mais importantes que aprendi naquele processo, entre vencer e garantir que o certo aconteça. São às vezes a mesma coisa, mas não são a mesma motivação, e motivação diferente produz abordagem diferente, produz calma em vez de agressividade, produz documentação em vez de discurso, produz o momento certo em vez do momento emocional. Havia chegado com calma, com documentação, no momento certo. E o processo havia seguido o caminho que devia seguir quando conduzido de forma honesta. Era suficiente. Era, na verdade, exatamente o que havia precisado ser. Tem uma coisa sobre é melhor que ela não saiba até que esteja feito, que eu preciso nomear diretamente, porque é a frase que fica quando penso em tudo que aconteceu e que contém, em 9 palavras, tudo o que importa entender sobre o que havia sido planejado. Aquela frase havia assumido que minha ignorância era um estado permanente, que eu não ia descobrir, que não havia mecanismo pelo qual a informação chegasse até mim antes que fosse tarde demais para fazer algo com ela. E havia construído uma operação inteira em cima dessa premissa. Premissas erradas produzem estratégias que falham quando a premissa encontra a realidade. A premissa havia encontrado a realidade numa noite quando o celular do Marcos havia iluminado com uma notificação. E a realidade havia sido diferente da premissa. Eu havia lido, havia entendido, havia ligado para minha advogada, havia preparado por 3 semanas e havia aparecido no cartório. A premissa havia falhado, e o que havia sido construído em cima dela havia encontrado documentação do outro lado. Essa é a primeira coisa que quero que você leve daqui. Informação é poder, mas informação que chega a quem tem condição de agir com ela é mais poderosa do que informação guardada por quem acredita que você não vai descobrir. Quando você descobre algo que está sendo feito sem que você saiba, a questão não é só o que foi descoberto, é o que você vai fazer com a descoberta. E a resposta a essa questão depende de quem você tem ao lado e de quanto você é capaz de conter o instinto de agir imediatamente em favor de agir no momento certo. Eu havia agido no momento certo, com a doutora Patrícia como âncora, com 3 semanas de documentação preparada, com a escolha de ir ao cartório sozinha como decisão estratégica e não como gesto de independência do Marcos. A segunda coisa é sobre a palavra sozinha nessa história. Havia ido sozinha ao cartório. Não porque não havia apoio disponível, porque havia avaliado que ir com apoio não era a escolha certa naquele momento específico. E essa avaliação havia custado. Havia custado a honestidade de reconhecer que não confiava completamente no Marcos para aquele momento específico. Não porque não o amava, porque havia um padrão de décadas que havia de ser mudado e que ainda não havia sido mudado. Há uma forma de amor que é honesta sobre as limitações do outro sem deixar de ser amor, que reconhece onde a outra pessoa ainda não chegou sem transformar esse reconhecimento em condenação, que age a partir do que a situação pede, em vez de agir a partir do que a narrativa de casamento perfeito gostaria que fosse possível. Havia ido sozinha, porque era o que a situação pedia, e havia chegado ao cartório e havia aparecido. E depois havia tido a conversa com o Marcos, que havia precisado de acontecer independentemente do inventário. A terceira coisa é sobre paciência estratégica como forma de respeito por si mesma. Quando você descobre que algo está sendo feito sem que você saiba, e quando você contém a reação imediata em favor de um momento mais eficiente, você está fazendo algo que vai além da estratégia. Está dizendo a si mesma que o que acontece nessa situação importa suficiente para merecer a melhor resposta que você é capaz de dar.
não a resposta mais rápida, que você vale o esforço de pensar antes de agir. Reação imediata é às vezes o que a situação pede, mas às vezes é o que a emoção pede e não o que a situação pede. E distinguir entre as duas é um dos exercícios mais difíceis que existe quando você está dentro de algo que te afeta diretamente. Eu havia distinguido, havia sido difícil e havia valido. Quero te deixar com uma última coisa. Uma imagem que fica comigo e que é mais simples do que qualquer análise que eu pudesse fazer sobre o que aconteceu. É a imagem de mim sentada no carro no estacionamento do cartório, com a pasta no colo, ligando para a doutora Patrícia antes de entrar, 2 minutos antes de ir fazer o que havia planejado por 3 semanas. Com aquele peso específico que você sente quando está prestes a fazer algo que vai custar e que você sabe que precisa ser feito de qualquer forma. Tudo que precisa estar na pasta está na pasta? Está. Então você sabe o que fazer. Era tudo. Não havia mais nada a dizer. Havia saído do carro. Havia entrado. Havia colocado a pasta sobre a mesa. E o tabelião havia interrompido tudo. Não porque eu havia sido extraordinária, porque havia feito o trabalho de chegar preparada ao momento em que a preparação tinha de aparecer. Porque havia encontrado a advogada certa. Porque havia tido a paciência de esperar o terreno certo. Porque havia ido. Você também pode ir, com a pasta certa, no momento certo, para o lugar certo. Não sempre num cartório. Mas sempre que houver algo que é seu sendo gerenciado sem você, sempre que alguém acreditar que é melhor que você, não saiba até que esteja feito. Você vai saber. E você vai ao cartório. Quero te contar uma coisa que aconteceu algumas semanas depois de tudo ter sido resolvido e que ficou como o encerramento mais honesto possível de tudo que havia acontecido. Estava em casa numa tarde comum, quando o Marcos havia chegado com algo na mão, um envelope, com o meu nome escrito. Veio pelo correio, ele havia dito. Não sei de quem é. Havia aberto. Era do escritório do Dr. Henrique, o tabelião. Uma carta curta, formal, com o cabeçalho do cartório. Dizia que o processo havia sido concluído da forma correta e que havia um documento de registro que eu havia de retirar em pessoa. Havia algo naquela carta, tão protocolar e tão burocrática na forma, que havia chegado de uma forma completamente inesperada. Havia me emocionado. Não pelas palavras, que eram as palavras secas de comunicação oficial, pelo que representavam o encerramento formal de um processo que havia custado 3 semanas de silêncio, de contenção, de preparação, de ir ao cartório sozinha no estacionamento, com a pasta no colo, ligando para a doutora Patrícia. Era o documento de que havia feito o que havia precisado ser feito, registrado, formal, com o carimbo do cartório. Havia ficado com aquela carta na mão por um tempo. E havia pensado em tudo o que havia acontecido desde a noite em que o celular havia iluminado com a notificação, nas 3 semanas de silêncio, na conversa no carro, no ainda que havia sido dito numa noite depois do cartório, na lasanha da Cristiane, no almoço de família, no documento de análise de trabalho que o Marcos havia pedido para revisar. Havia sido muito em pouco tempo, do tipo de muito que muda coisas de forma que o antes e o depois ficam distintos. E havia ficado com a percepção que às vezes chega quando você olha de trás para frente para o que aconteceu. Tudo havia começado com uma mensagem num celular que havia iluminado no momento errado, ou no momento certo, dependendo de como você lê. Havia lido no momento certo, e havia feito com o que havia lido o que havia precisado ser feito. Não tinha mais simples do que isso, e não tinha mais difícil também. Há uma última coisa que quero que você leve dessa história, que não é sobre inventário, nem sobre cartório, nem sobre advogadas. É sobre o que significa ser a pessoa que age, em vez de a pessoa que espera que as coisas se resolvam sozinhas. A Cristiane havia contado com que eu esperasse que as coisas se resolvessem, que eu confiasse que o que estava sendo decidido ia ser decidido de forma que me incluía, mesmo sem ter evidência de que ia. Que eu ficasse dentro do papel que havia sido definido para mim. Eu havia saído desse papel, havia ligado para a advogada, havia preparado a pasta, havia ido ao cartório. Agir em vez de esperar não é sempre possível. Há situações em que a informação não chega, em que o acesso não existe, em que as circunstâncias não permitem. Mas quando a informação chega e quando o acesso existe, a escolha entre agir e esperar é sua. Eu havia escolhido agir, no momento certo, da forma certa. E o tabelião havia interrompido tudo. Se essa história tocou em algo dentro de você, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. Me conta nos comentários. Alguém já tentou decidir sobre algo seu sem te incluir? Como você reagiu? O que você faria diferente hoje? Sua história importa tanto quanto a minha.
Vamos construir aqui uma comunidade de mulheres que sabem que informação, preparação e paciência são mais poderosas do que qualquer estratégia construída sobre a premissa de que você não vai descobrir. Nos vemos no próximo relato.